As pessoas ainda estão me pedindo para eu falar mais desses vídeos dos evangélicos apanhando dos judeus lá em Israel, quando eles vão tentar pregar publicamente lá. Por que isso acontece se os evangélicos aqui no Brasil defendem tanto Israel? Nesse vídeo eu vou te explicar o mínimo para entender a diferença entre essas três grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu costumo brincar, gente, que essas três grandes religiões são as três grandes temporadas de uma série. Tá? Uma série que conta aí a história do culto a esse Deus único. Primeiro, o judaísmo, tá? Os livros sagrados do judaísmo, eles vão dar conta, assim, a grosso modo, ao que a gente chama de Antigo Testamento da Bíblia. Então, aquelas histórias lá, por exemplo, de Adão e Eva, do dilúvio com Noé, do Moisés, que foi um profeta, tudo isso os judeus acreditam. Mas essas narrativas, elas vão parar com o nascimento de Jesus. Porque os judeus, até hoje, eles estão esperando esse último Messias, esse último profeta. Alguns deles vão dizer que se Jesus fosse de fato esse Messias enviado por Deus, esse Salvador, ele não teria morrido numa cruz. E aí, vamos lá, tem a segunda temporada dessa história, que é o cristianismo. O cristianismo vai incorporar essas histórias antigas e vai acrescentar outras, como, por exemplo, a história do nascimento da vida de Jesus, os milagres, a morte na cruz, a ressurreição, os apóstolos que vão espalhar a palavra pelo mundo. Isso tudo aparece, então, no Novo Testamento, que é essa segunda temporada dessa história. Então vejam que, se os judeus eles não reconhecem as histórias de depois de Cristo, os cristãos eles vão incorporar parte dessas histórias judaicas e fazer disso uma nova religião. Mas a série ela não para por aí, porque quase 600 anos depois de Cristo surge uma nova figura, que é o Maomé. Essa é a terceira temporada. Algumas das histórias do Maomé, como por exemplo o chamado dele, ele foi chamado pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a gravidez de Maria, os casamentos do Maomé, os mandamentos, tudo isso aparece agora num novo livro, que é o Alcorão. Esse livro, dessa terceira temporada, vejam só, ele vai incorporar as histórias lá do Antigo Testamento, Adão e Eva, dilúvio, Moisés, que os judeus acreditam, vão incorporar também algumas histórias do Novo Testamento. Então eles acreditam, por exemplo, que Jesus foi o Messias, não foi o último, mas ele foi um importantíssimo. Acreditam, inclusive, que Jesus vai voltar no fim dos tempos. Eles acreditam também em Maria, né, que aliás é a mulher mais mencionada no Alcorão, ela é um exemplo de pureza e tal. E claro, no Alcorão eles vão acrescentar essas novas histórias religiosas do Maomé. Então, para os muçulmanos, Maomé, esse sim seria o último dos profetas. E aí a grande ironia é que se construiu, gente, aqui uma grande narrativa de que os cristãos eles se identificam muito mais com os judeus e com a tradição judaica do que com os muçulmanos, sendo que são os muçulmanos que acreditam em muitas das histórias que os cristãos acreditam, e não os judeus. Percebem? Então, assim, esse é um assunto bem complexo, tá? Mas me digam se deu para entender até aqui, tá? Ficou claro? Me digam aqui nos comentários, me segue para mais conteúdos de história das religiões e compartilhe o vídeo para mais gente aprender. E segue de olho aqui porque a gente vai falar bem mais coisas. Beijo!